Irmãos, vamos ouvir agora a voz do Senhor através da pregação. Para isso, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 25. Hebreus 10, 1 a 25. Assim diz o Senhor: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais seriam conscientes de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu te disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não é oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, a carta aos Hebreus tem uma característica marcante. Destaca a superioridade da revelação de Cristo em respeito à revelação do Antigo Testamento. Este capítulo, mais especificamente, também mostra isso. Os primeiros 10 versículos que nós lemos mostram a superioridade da oferta do corpo de Cristo em relação às ofertas e sacrifícios de animais no Antigo Testamento. Os versículos de 11 a 18 mostram a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio exercido no Antigo Testamento. Os versículos finais, 19 a 25, falam sobre os benefícios da obra de Cristo para nós, os que cremos. Essa superioridade de Cristo garante que nossos pecados foram perdoados de uma vez por todas. Não há confiança maior para aparecer diante de Deus do que esta, a saber,
de ter o coração purificado de toda má consciência e de todo pecado, estando lavados com o sangue de Jesus. A pregação de hoje, portanto, vai falar sobre a entrada dos crentes na presença de Deus, garantida pela obra de Cristo. A entrada dos crentes na presença de Deus, garantida pela obra de Cristo. E nós vamos ver 2 pontos. O primeiro ponto é a oferta perfeita do seu corpo, a oferta perfeita do seu corpo, e o segundo, o seu sacerdócio perfeito. Vejamos então o primeiro ponto, a oferta perfeita do corpo de Cristo garante a entrada dos crentes na presença de Deus. Versículos de 1 a 10, vamos ler novamente. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado. Nem com isso te deleitaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. A lei de Moisés e todo o sistema de ofertas e sacrifícios do Antigo Testamento serviam como uma ilustração da grande bênção que estava reservada para o povo de Deus. Na nova aliança, nós temos a remissão completa e definitiva dos nossos pecados. Isso não significa, meus irmãos, que os crentes do Antigo Testamento não recebiam perdão de pecados. Também não significa que eles tinham de esperar a vinda de Cristo para só então ter perdão de pecados. Mas o fato que eles provavam era que a promessa de perdão dos pecados na repetição dos sacrifícios e de outras cerimônias viria pela sua própria repetição. Eles não tinham cumprimento dessa promessa de maneira plena, como nós temos em Cristo. E os versículos de 1 a 10 explicam isso muito bem. Os sacrifícios não eram a realidade que perdoava pecados. Os sacrifícios eram apenas a sombra da realidade, apenas a imagem daquilo que é real. Quando se está na frente do espelho, tem-se uma imagem perfeita de si próprio. Mas, se você sai da frente do espelho, a imagem desaparece. É exatamente isso que acontece. Ou melhor, é isso que acontece porque o espelho não é a realidade. O espelho apenas reflete aquilo que é real. Os sacrifícios também eram como uma imagem da realidade. Uma imagem embaçada. Mais fraca do que a sua imagem no espelho. E depois que o animal sacrificado virava cinza, não restava nem a imagem embaçada para nos lembrar da realidade. Os crentes do Antigo Testamento não provavam o perdão completo dos pecados porque os sacrifícios eram ineficazes para acabar com o pecado. Nossos irmãos do passado iam frequentemente ao templo para oferecer sacrifícios pelos pecados. Cada ano eles tinham de repetir os mesmos sacrifícios. Diariamente, uma multidão de crentes estava chegando ao templo para oferecer sacrifícios que não tinham poder para remover os seus pecados. Porque os sacrifícios não conseguiam remover estes pecados, eles precisavam ser repetidos dia após dia, ano após ano. Além de não conseguir remover os pecados, os sacrifícios lembravam a cada vez
lembravam a pessoa, a cada vez que ela repetia o sacrifício, que ela estava oferecendo, que quem estava oferecendo o sacrifício era um pecador, que precisava de perdão de pecados. Vejam, meus irmãos, que lembrança triste. Cada vez que um animal era sacrificado, a pessoa era relembrada que era pecadora. E essa era uma lembrança que nunca acabava, mas pelo contrário era sempre repetida. Essa lembrança do pecado era um peso que nossos irmãos do passado tinham de suportar. Apesar disso, o peso da lembrança do pecado servia para fazer o povo de Deus desejar um sacrifício melhor do que aqueles sacrifícios diários de animais. O escritor aos Hebreus apresenta a passagem do Salmo 40, versículos 6 a 7. O que nós lemos aqui dos versículos 5 a 9, para confirmar essa promessa de um sacrifício superior à matança de animais. Foi da vontade de Deus que o primeiro sacrifício fosse tirado, para que se estabelecesse o segundo e melhor sacrifício. Saem os sacrifícios sangrentos de animais e entra a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Deus substituiu a rotina dos sacrifícios por um sacrifício superior. No lugar dos animais, Deus preparou um corpo perfeito, o corpo do seu Filho. Ao invés do sangue dos animais, Deus toma o sangue de Jesus Cristo para purificar os pecados do seu povo. No lugar de milhares e milhares de animais, em sacrifício sem fim, o Filho de Deus apresentou-se para morrer em nosso lugar, uma vez por todas. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nossos irmãos do passado, assim como nós, alcançaram o perdão dos pecados por meio do sacrifício de Jesus Cristo apenas. Mas eles tiveram de sustentar por um longo tempo a rotina pesada do sistema sacrificial de animais que apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. E aqui nós chegamos no segundo ponto. O sacerdócio perfeito de Cristo garante a entrada dos crentes na presença de Deus. O sacerdócio perfeito de Cristo garante a entrada dos crentes na presença de Deus. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram responsáveis por oferecer estes sacrifícios a Deus em favor do povo. Além dos dias especiais durante o ano, como o dia da expiação, diariamente os sacerdotes recebiam pessoas que traziam animais que deveriam ser sacrificados. Estes sacerdotes também eram pecadores. Por isso eles precisavam primeiramente oferecer sacrifícios por si próprios, para a sua própria purificação. Somente depois podiam entrar no santuário de Deus e oferecer sacrifício pelo povo. O trabalho cansativo, exaustivo de abater animais, escorrer o sangue, cortar as partes, recolher excrementos, todo esse trabalho precisava ser repetido muitas vezes ao dia, todos os dias da semana. Se você já foi ao matadouro, deve ter se incomodado com o cheiro forte do sangue dos animais. Esse cheiro dominava o exterior do templo, onde ficava o altar dos sacrifícios. Era esse o ambiente que os sacerdotes tinham de enfrentar todos os dias. O trabalho dos sacerdotes era duro. Mesmo assim, não resolvia o problema do pecado. Depois de um dia cansativo, oferecendo sacrifícios, eles deveriam estar prontos para o dia seguinte, para mais uma jornada diária de sacrifícios. Estes sacerdotes eram pecadores, homens pecadores. Seu trabalho era imperfeito e, portanto, incapaz de pôr fim ao problema do pecado. Apesar disso, aqueles crentes compreendiam o valor dos sacrifícios e louvavam a bondade de Deus por ter providenciado salvação para eles. Todos nós conhecemos o Salmo de número 73. Este Salmo de Asaf conta que ele tinha inveja da prosperidade dos ímpios. É um salmo útil para mostrar que, apesar dos sacrifícios que os sacerdotes ofereciam no Antigo Testamento não acabar de vez com o pecado, o trabalho deles
dava esperança aos crentes. Apesar de não acabar com os pecados, o povo tinha esperança neste sistema sacrificial. Depois de contar sobre sua inveja por causa da prosperidade dos ímpios, o versículo 17 apresenta uma reviravolta na vida do salmista, quando ele entra no templo. Vejamos todos o Salmo 73, versículo 17. Salmo 73, versículo 17. Podemos ler os versículos 16 e 17. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, isto é, com o fim dos ímpios. Quando o salmista entrou no santuário de Deus, entendeu o que era prometido aos filhos de Deus e entendeu qual seria o fim dos ímpios. A primeira coisa que Asaf viu quando entrou no santuário foi o altar dos sacrifícios. Ele também viu alguns sacerdotes na entrada do tabernáculo, outros rodeando o altar dos sacrifícios, outros nas bancadas onde os animais eram cortados. E Asaf podia ouvir o grito de morte no berro dos animais que eram abatidos. Ele podia sentir o cheiro de morte no sangue dos animais que escorria nas valas. Ele podia ver a morte dos animais que estavam sendo sacrificados. Asaf entendeu que Deus é bom para com Israel. Deus havia providenciado os animais como substitutos para os israelitas. As demais nações não tinham esse conhecimento salvífico. Asaf também compreendeu qual era o fim dos ímpios. Eles sofreriam a ira de Deus por causa dos seus pecados. Provariam o fogo, como aqueles animais que estavam sendo sacrificados em favor dos israelitas. Os sacerdotes do Antigo Testamento tinham uma rotina pesada de sacrifícios sem fim. Sacerdotes imperfeitos oferecendo sacrifícios imperfeitos. Mas Cristo é sacerdote perfeito, que ofereceu o sacrifício perfeito. Ele é o sacerdote por excelência. Os animais não carregam a nossa natureza, Cristo sim. Os animais não podiam nos substituir no castigo divino pelos nossos pecados, Cristo pôde. Os sacrifícios de animais não podiam remover os pecados de uma vez por todas. Cristo sim. Os sacerdotes, meus irmãos, não eram santos, não eram perfeitamente santos para oferecer um sacrifício eficaz. Cristo era santo. Os sacerdotes nem mesmo podiam permanecer muito tempo no santuário depois de oferecer o sacrifício. Cristo pode. Depois de oferecer o seu corpo santo no altar da cruz, Cristo entrou no santuário celestial e assentou-se no trono de poder. Ele permanece lá como nosso advogado. Ele está à direita de Deus, defendendo o seu povo. E ele não deixa a presença de Deus, mas é para sempre o nosso perfeito sumo sacerdote à direita da majestade. Ele só deixará o seu lugar no trono celestial no dia em que descer à terra para estabelecer seu trono entre os homens e destruir ali todos os pecadores que não têm esperado por ele. Os crentes, porém, estão sendo santificados pela oferta do corpo e do sangue de Jesus. O Espírito Santo está escrevendo a lei de Deus no coração deles. Não mais a lei das imagens e das sombras daquilo que é verdadeiro. Não mais por meio dos sacrifícios de animais, mas a lei do Espírito. A lei proclamada no Evangelho, a lei que só é recebida pela fé. A lei gravada no coração dos crentes e que anuncia o perdão completo em Jesus. Quando o Espírito Santo grava Cristo no coração dos crentes, acaba com a lembrança do pecado. Cristo é a oferta perfeita que apaga todos os pecados. Não há mais condenação para quem recebe a Cristo. Não há mais temor do castigo. Não há mais necessidade de sacrifícios, pois o sacrifício de Cristo acabou com os sacrifícios de animais.
Os versículos finais 19 e 25 servem como um resumo, mas também servem para aplicar o significado desta passagem que temos lido. Vamos ler novamente 19 e 25, Hebreus 10. (19 a 25). Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, nós não entramos em um sacrifício, nós não entramos em um santuário terreno, com sacerdotes fracos e sacrifícios imperfeitos. Entramos no santuário celestial. Nosso sumo sacerdote, Jesus, está lá, assentado à direita de Deus. Ele já preparou com a sua carne e com o seu sangue o caminho que nos leva a Deus. Percorra esse caminho e você nunca vai errar a presença de Deus. Não deixem, meus irmãos, que a mentira do pecado confunda a lei do Evangelho de Cristo, que o Espírito Santo escreveu no coração de vocês. Não desanimem por causa das aflições desta vida. Deus não vai abandoná-los no meio do caminho. A Escritura diz e dá testemunho de que Ele é fiel. Coloquem a sua fé completamente em Cristo Jesus, pois a obra que Ele realizou é perfeita e completa. Cristo não falha em perdoar pecados. Ele removeu toda a mancha e condenação do pecado, purificou o seu pensamento da lembrança do pecado. Vamos encorajar uns aos outros com essa promessa maravilhosa de perdão de pecados. Ajudemo-nos uns aos outros a manter esta nossa confissão. Quando percebermos que alguém está ficando para trás, possamos adverti-lo, exortá-lo. Que, meus irmãos, lembremos a este irmão de que o retorno de Cristo está próximo. Precisamos estar juntos, congregados como povo de Deus. A igreja toda precisa estar unida. Fora da igreja e longe dos cultos, vocês só serão tentados a seguir atrás de prosperidade dos ímpios. Aquela prosperidade dos ímpios que incomodou e entristeceu tanto a Asaf. Somente na congregação do povo de Deus, nós ouvimos o evangelho da salvação. Nosso Salvador amado está chegando e com ele, sua recompensa para todos os que esperam nele. Amém.